Olá, estamos hoje com um dos fundadores da Escola do Futuro, uma das principais referências em metodologias ativas na educação, o professor José Moran, e vamos falar e saber um pouquinho mais sobre o tema. Professor, obrigado por dedicar um tempo e conversar conosco. Obrigado a vocês da Escola do Futuro, obrigado professores por quererem participar da transformação da educação. Então, metodologias ativas é um processo que faz sentido hoje, mas não é novo, que é a ideia de envolver o aluno muito mais como sujeito para que ele empreenda, crie e reflita com a mediação de cada um dos docentes. Então, na verdade, não é só o aluno ser protagonista, mas protagonista na relação com os docentes e com todos os espaços e grupos que participam da aprendizagem, família também. Então, metodologias ativas são caminhos para fazer essa aprendizagem criativa, ativa, e que envolvem inúmeras possibilidades de aprender desde crianças até a vida adulta, até o fim da vida. Então, a ideia de aprender ativamente, incorporar todas as aprendizagens da vida como um projeto de vida, e qualquer aprendizagem relacionada com todas as outras. Então, aprender ativamente, aprender com a mediação e orientação de pessoas especialistas, aprender na dimensão individual, significa que cada um vá dentro do seu ritmo, aprender entre pares, aprender entre iguais, aprender entre crianças, então a ideia deles aprenderem juntos, e aprender através da mediação e da mentoria de alguém mais experiente. Então é uma combinação de várias possibilidades que sempre estiveram presentes, que os educadores há muito tempo vêm chamando a atenção, muito antes de Dewey, mas ele, vamos dizer assim, é aquele que formalizou isso aí no final do século XIX e começo do século XX, e depois vieram Montessori, Freinet, Paulo Freire, enfim, inúmeras pessoas vêm dando esse destaque ao aluno. De um lado, desenvolvendo autonomia, significa aprendizagem no seu tempo e no seu ritmo. De outro lado, aprendizagem com os outros, em grupo, em projetos, e aprendizagem através da mentoria, da orientação de alguém mais experiente. Toda essa combinação, ela é fantástica, necessária, e é um grande desafio para vocês que trabalham na escola pública, porque é aí que nós temos que transformar as mentes dos nossos alunos, que eles vêm muito acostumados a receber, de vocês docentes que estão acostumados a falar e a transmitir, e da escola que está muito separada em disciplinas. Então é mudar a disciplina para a área, para eixo, para que as áreas dialoguem, é mudar os espaços depois para que possam incorporar várias formas de aprender, e é toda uma mudança de mentalidade cujo principal desafio está em vocês docentes. Ver que isso faz sentido, vocês incorporarem isso na prática de vocês, então a aprendizagem ativa que faz sentido na vida de vocês, para que depois isso faça sentido na relação que vocês fazem com os alunos. Então, essa seria um pouco a primeira ideia de por que as metodologias ativas são importantes, e a transformação docente da mentalidade de vocês na escola pública principalmente, e para o aluno mais carente, faz todo sentido se ele quer ter uma chance no futuro, num mundo tão disruptivo, que muda tão rapidamente e que exige pessoas criativas, empreendedoras e capazes de aprender sozinhos e misturados, juntos.
Bom, professor, o que levou o senhor a buscar e adotar as metodologias ativas em suas aulas e qual o impacto disso na sua realização profissional? Olha, o que me levou às metodologias ativas foi perceber há muito tempo atrás, há mais de 40 anos, portanto, quando eu falo que não é nada novo, foi que os próprios alunos, em alguns projetos que eu trabalhava com adolescentes, pré-adolescentes, no nono ano atual, a antiga oitava série, odiavam que eu ficasse primeiro passando a teoria para depois ir para a prática. E eles mesmos me sugeriam, por que a gente não faz? Eu dizia, porque primeiro precisa ter toda a teoria. Eles falaram, não, mas a gente adora fazer. E quando eu fui na dos alunos, fui na onda deles, eu disse, vamos fazer, e eles começaram a fazer, eu vi que o fazer dava uma vida, um dinamismo, uma motivação, eles estavam prontos para aprender. E aí, aos poucos, eu ia recheando esse fazer com materiais, com experiências, e eles percebiam sentido também no ampliar o fazer através do refletir, através de compartilhar experiências. Então foi ver que isso era tão motivador e que mudava a percepção deles, de ficar esperando que eu falasse tudo, que eu desse os materiais. Ao inverter o processo, eles estavam prontos para isso. E se há 40 anos estavam prontos, imagina as crianças hoje que já nascem com todo esse mundo digital na mão, com o celular, com as possibilidades imensas que tem hoje de aprender. Então não faz nenhum sentido ficar só explicando coisas que já estão disponíveis para eles. A questão mais complexa hoje é que, a partir desse fazer, temos que saber como construir uma aprendizagem que é muito mais profunda, porque esse fazer pode ser só ativismo, só fazer projetos não é garantia de uma aprendizagem ampla. Essa aprendizagem ampla se dá quando, através dos projetos e dos diversos caminhos ativos, os alunos percebem que estão aprendendo. E o professor é extremamente útil nessa fase de tornar visível o que eles aprendem, ver as lacunas e personalizar, o que quer dizer não criar o mesmo currículo para todos, sino adaptar para cada aluno o que é mais significativo. Eu sei que isto aqui na escola pública está um pouco distante, porque pressuporia trazer alguns elementos de inteligência artificial, de acompanhamento de cada aluno online, de saber o que ele já domina e o que ainda precisa dominar. Mas não precisamos focar agora o lado mais avançado, mas o lado que é fundamental e que vocês podem, que é orientar o aluno através de questões, o que ele aprendeu, o que ele refaria, para que ele tenha novas perguntas depois que ele faz os projetos e com essas novas perguntas amplie o seu referencial, o seu mundo e continue aprendendo. Então, fez todo sentido para mim há muito tempo. Demorei para ver como fazer isso. Primeiro me empolguei com as tecnologias, porque eu estava ligado muito às tecnologias. E trouxe as tecnologias, no primeiro momento, que também ajudam na motivação. As tecnologias possíveis. Comecei com o vídeo, quando não tinha internet. Depois fui colocando as tecnologias digitais, mas juntando tecnologias, metodologias, ambientes de confiança, tem todo esse lado humano de você estabelecer relações de confiança, trabalhar o pessoal e trabalhar o grupal, trabalhar às vezes de forma invertida ao tradicional. Você coloca alguns materiais na web ou deixa disponíveis para os alunos. Eles podem acessar antes em casa ou podem acessar no começo das aulas. Mas interessante é que você garanta que o aluno faça seu percurso inicial por conta deles e você cria atividades em sala, rotação por estações, ou trabalhar com projetos, ou usar algum jogo, enfim, ou ir para
uma prática maker, seja o que for, já tem a base. Você não precisa ficar explicando tudo para os alunos e faz coisas interessantes em sala de aula. E o processo final de amarrar tudo isso com novas questões, fazer uma síntese e novas perguntas, é o que dá uma profundidade que começa com texto base, materiais básicos, experimentação e profunda reflexão depois do compartilhamento. Isso faz todo sentido. Hoje os alunos estão prontos, temos inúmeras possibilidades de fazer isso com tecnologia simples, mesmo sem internet, mas a grande referência sempre é ter um professor inspirador, um professor aberto, um professor que aprende e que aprende também com seus colegas. Porque o que se desenha nesses novos currículos que a BNCC nos propõe é que a aprendizagem também seja em grupo, que os professores trabalhem com projetos integradores, que as metodologias ativas estejam sempre presentes. E uma das competências fundamentais é trabalhar a ideia de projeto, mas de projeto de vida e projeto de trabalho. Então, trabalhar isso com uma dimensão integradora maior. Professor, as metodologias ativas necessariamente requerem tecnologias digitais avançadas ou eu consigo colocar metodologia ativa sem grandes recursos tecnológicos? Até porque na rede pública nem todas as escolas dispõem de grandes e modernos artefatos tecnológicos. A ideia do digital está hoje muito presente, porque estamos num mundo digital, mas a gente sabe que a realidade na ponta e no Brasil tão desigual, não pode contar ainda com todos os recursos para todos. Então, um professor que não tem, se puder, invente, porque há possibilidades digitais simples. Se alguém tem um celular, esse celular pode ser compartilhado, mas não queria focar o digital como indispensável. Você pode trabalhar com aquilo que o professor sempre fez. Você pode trabalhar com papel, com materiais reciclados, com materiais do dia a dia, com jogos que são bem tradicionais. Você pode usar aquilo que existe no cotidiano. O estudo do meio, levar o aluno para contato com o real. Quanto nos ensinou Freinet, que era um professor de uma escola do interior, lá da França, escola rural, ele levava os alunos fora para pesquisar e depois contar histórias, contar o que eles tinham visto, e através das narrativas ele ia construindo o conhecimento. É esse processo, contato com a realidade, relatos, experiências, então as narrativas, contar histórias, e a história pode ser contada verbalmente, você pode escrever, você pode gravar som, ou você pode gravar com vídeo e postar. Então, dependendo do que você tiver em mãos, você construa histórias, mas o importante é construir histórias, contá-las, usar os recursos disponíveis. E a criatividade do professor é o grande segredo. O professor ele fica um pouco amarrado, com medo, não tenho ideal. Mas você tem a mente, você tem tudo. Você pode, se tem os alunos motivados, eles trazem também soluções, e as soluções compartilhadas são ótimas. Então, pensa no que é possível, no que é viável e vá incrementando, vá trazendo aos poucos outras tecnologias que os alunos podem te ajudar, que você pode descobrir, mas esse não é o foco. O foco é na aprendizagem interessante, motivadora, profunda, que tem significado, que o aluno está envolvido. Depois que você está motivado e o aluno motivado, isso é fantástico. E eu queria falar isso também para você, professor, que eu sei que está muitas vezes desanimado, trabalhando em mais de um lugar, que a metodologia ativa ela é ótima para você. Eu também andava desanimado há muitos anos atrás, porque dar aula cansa. Chega um momento em que você, por mais que você goste,
tem uma rotina, tem todo um processo que se torna desgastante. Às vezes algumas turmas elas são um pouquinho provocadoras demais ou passivas demais. Então você diz como é que eu consigo? Então, para mim, ao sair do método mais tradicional de explicar para o método de discutir, pesquisar, fazer, refletir, isso me obrigou a sair de um planejamento todo certinho, previsível, para arriscar-me. As aulas mudavam, os alunos mudavam o projeto que eu tinha na cabeça. Até o próprio projeto, ele era negociado, e ao ser negociado eles mudaram. E isso trazia desafios para mim, que estava acostumado a eu ter tudo sob controle. Ao sair do controle, você assume riscos, você pode errar mais, mas ao mesmo tempo você assume inúmeras possibilidades que os alunos te trazem. E isso dá um gancho enorme para eles e para você. Então, dar aula se torna uma coisa inesperada. E o inesperado, ele é muito mais estimulante. E aí a vida como docente, ela foi se tornando muito mais gratificante. Eu gostava de ir para a aula, não era uma coisa só de obrigação. E isso muda muito também a relação com a vida, com o mundo. Você, em lugar de ser uma pessoa que fica tudo preocupado com que haja problemas, com que algo possa sair do lugar, você sabe que isso faz parte da vida e você assume mais o risco, você sai da caixinha, você experimenta, e ao experimentar você se realiza mais, ao realizar-se você abre horizontes, ao ver os alunos motivados você se motiva, ao estar motivado você amplia toda essa motivação, e isso é um processo que depois você descobre que é para toda a vida, que a vida faz sentido se você aprende de uma forma ativa, uma forma que vai ampliando esse referencial, e isso te traz novos ganhos, novas decisões, melhores escolhas, maior realização, que você vai construindo ao longo da vida. Então, a metodologia ativa, professor, é para você. Veja isso como algo que é fundamental para você, para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, para o seu presente e para todo o seu futuro. E quanto antes você veja que isso é importante, mais você vai crescendo nesse transformar-se na aprendizagem hoje pontual, em pequenos experimentos, projetos, e na aprendizagem experiencial, vivencial, mais profunda, em que você vai refletindo, meditando, experimentando e tendo um olhar cada vez mais abrangente em todas as dimensões. É fascinante ser docente que aprende, ser um especialista em ensinar, que foi um especialista em aprender, e que tudo isso você vai aplicando porque faz sentido em todas as suas dimensões, pessoal, profissional, social, ao longo da vida. Professor Moran, foi uma aula, foi uma conversa inspiradora, né? Agradecemos por senhor ter compartilhado parte do seu vasto conhecimento, né? Esperemos que isso inspire os professores, educadores, gestores para uma mudança positiva na educação, né? Convidamos a todos para assistirem os demais vídeos da série Ecossistema de Inovação na Educação Básica. Professor Moran, mais uma vez obrigado e deixo a palavra final com a senhora. Obrigado a vocês aqui na Escola do Futuro, lugares que me inspiraram para transformar essa prática, trazer o digital para todo esse mundo da aprendizagem ativa. Fico feliz em ver que é um espaço que agora está colaborando com a escola pública, com os professores, para que transformem primeiro suas práticas, depois a visão, depois o currículo, a relação com os alunos, a escola como um todo, o processo de aprendizagem para a maioria dos brasileiros que precisam desesperadamente de ver que eles podem transformar suas vidas. E diria que a mensagem principal que nós podemos, como escola pública, professores, gestores de escola pública,
dizer para os nossos alunos pobres, carentes, que têm tantas dificuldades, é que através da educação, do apoio que nós, como docentes, lhes damos e como gestores, podemos transformar nossas vidas e podermos ser úteis pessoalmente e socialmente e ajudar a transformar este país que tanto precisa.